Não vi. Em cima da esteira, na academia. Na esteira, cara. na academia. De Desligou. manhã foi fazer cardio, começou a fazer cardio, puf. Que é onde dá mais infartos também. Exatamente, pela manhã, é verdade. Por que pela manhã? Tem uma Porque- explicação fisiológica? Tem, porque pela manhã você tem um aumento de catecolamina pelo pico de cortisol que você tem. Né? Explica pra galera o que é catecolamina. O que acontece? Para você acordar, né, o teu corpo ele libera quantidades maciças de cortisol. Então a suprarrenal ela acende que nem uma árvore de Natal. E isso começa num efeito cascata. Então, por exemplo, no teu cérebro, o seu hipotálamo ele libera um hormônio que chama CRH. E esse hormônio ele faz com que a hipófise ela produza um outro hormônio que chama ACTH. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele serve para funcionar a suprarrenal. E a suprarrenal é como se fosse uma partida seca do nosso corpo, porque ela libera cortisol, por exemplo, que tem um fator neurotrófico e que a gente acorda. Sabe aquela sensação de manhã que você abriu o olho e você fala, cara, não dá para dormir. Abriu o olho e não consegue. Isso muitas vezes é um pico de cortisol. O fisiológico acontece isso entre 7 e 8 da manhã. Tá? Junto com isso, quando você libera a CTH, a medula da suprarrenal ela produz catecolaminas. O que são catecolaminas? São aminas vasoativas que têm ações numa série de regiões do nosso corpo, mas quando eu falar o nome dela você vai reconhecer. Adrenalina e noradrenalina são as principais. Vixe. Isso vai acelerar seu funcionamento. Se você tiver qualquer alteração miocárdica, né? Exatamente, você tem uma descarga adrenérgica. Se você tiver qualquer alteração miocárdica, existe a chance de você ter um evento agudo. Né? E esse evento agudo... Um susto, um assalto, um acidente. Cara, se você vir uma ambulância com a sirene ligada entre 6:30 da manhã e 9 da manhã, dá passagem que provavelmente é um infarto. Que né? interessante, cara. E o Cedric morreu na esteira pela manhã. Que judiação. Agora vê só. São sintomas... O Shaw Roden foi encontrado morto no apartamento. Dabu também? Assim, e ele foi encontrado morto quando foram lá, já tinha uns 2 dias já, mais ou menos, quase. Porque ele parou de entrar em contato, ele tinha um compromisso, foram lá, bateram na porta, nada. Pô. George Dabu foi encontrado morto no apartamento. Sim. Quem mais, Júlio? George Dabu. A gente tem uma quantidade Você muito pesquisou grande. aí, Maurício? Sim, eu peguei aqui os Já nomes. atleta. Desse ano passado? Só do ano passado. Ah, sim, não. Eu peguei mais o pessoal que morreu de infarto. Quer ver? Bodybuilders que morreram de infarto. Eu vou te falar que eu não Mas aí você vai confio. acabar pegando gente antiga. Vai pegar bastante gente antiga. eu queria também. ver aqui. A gente tem os últimos aí. Vou pegar aqui. Do Cedric que você fala, né? O sintoma, o soluço, na verdade, é um sintoma de irritação do nervo vago, né? Isso é uma outra coisa. Mas, por exemplo, sentir mal-estar gástrico Então, confunde muito com sintoma Mas eu vi cardiovascular. alguma coisa, cardíaco. uma pessoa fazendo analogia do soluço a uma questão cardíaca, só que eu não consegui entender. Eu desconheço. O que eu sei na verdade, é o soluço, você não tem uma causa determinada, tem? a única coisa que eu sei de soluço é que ele está ligado à irritação do nervo vago. Então tem alguns tumores de mediastino, tem alguns tumores na região do dimídio central do corpo que vão lá irritar o nervo vago. Então assim, soluço que não para de jeito nenhum, nem com anticonvulsivante, você pesquisa, porque é mau sinal. Assim como, por exemplo, um dos sintomas de câncer de pâncreas iniciais é a eructação. Você começa a rotar sem nenhuma explicação. Uma das coisas que você procura é câncer de pâncreas, né? Então tem muito sintoma bestinha que então, falei pra você, o cara aparece no seu consultório, 47, 48 anos de idade, nunca fez exame médico ou não vai no médico há 10 anos. Você diz, não, vai aqui, toma isso daqui, vai lá treinar. Cara, um puta risco. Eu posso te dar um relato aqui do que aconteceu com meu pai, né? Porque um dia antes do falecimento dele, meu pai é um cara que ele sempre foi muito regrado com relação ao café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Ele nunca falhava, ele sempre gostava de comer muito, até porque meu pai veio do Nordeste, já passou muita necessidade, inclusive fome na infância. Então era um cara que dava muito valor para o alimento. No dia que antecedeu a morte dele, ele não conseguiu fazer uma refeição sequer. Ele ficou o dia inteiro com o estômago ruim. E ele falava, acho que eu comi alguma coisa estragada. Dor de barriga. O que ele fez? Ele tomou shake de proteína, que era o que ele conseguia. E à noite ele comeu um pouco de pipoca, que fazia um pouco da parte da dieta dele. Ele pediu uma pipoca para minha irmã e foi dormir. Mas ele não chegou a reclamar, que muita gente fala que também o formigamento que antecede o infarto do braço.
foi deitar, entre 3 e 4 horas foi onde aconteceu o infarto dele, que é quando ele levantava para ir no banheiro urinar. Olha só, aí você me fez lembrar uma coisa. Quem controla, diminui a velocidade do coração, né, é o nervo vago. Né? Então, nesse sentido, você tem uma conexão, né, entre o coração e o nervo vago, e pode ser que você, de uma associação fraca, você associe, soluço com um sintoma cardíaco. Mas o mal-estar gástrico está muito mais relacionado, tanto que tem infarto que começa quando o paciente fala, nossa, mas o estômago está ruim, mas ficou muito ruim, estou me sentindo mal. Então, assim, tudo que é tórax, né, alto, né, e lado esquerdo do corpo, então, por exemplo... Que é diferente da dor de gases. Exatamente. Tem Dor muita na gente mandíbula, confunde. dor no ombro, dor no braço, sensação de dormência no ombro, sensação de dormência do gastro, mal-estar gástrico, cara, tudo isso num homem com mais de 40, infelizmente eu falo mais de 40 porque, cara, é a realidade hoje. Sim. Né? As pessoas, elas estão destreinadas, elas estão absolutamente sedentárias e com pouca capacidade física. O sedentário dos anos 2020, ele não é o mesmo sedentário, por exemplo, de 1970. O sedentário de 1970, ele pegava ônibus, ele pegava metrô, ele parava o carro... mais ativo. Ele parava o carro 2 quilômetros, né, do trabalho, 1 quilômetro do trabalho. Quando ele tinha dirigia... carro. Exatamente, quando tinha carro. E se tinha carro, ele tinha tipo um Fusca que nem o meu Fusquinha. Cara, pra você dirigir um Fusca, você tem que ter o braço, velho. Sim. Meu, aquilo sem direção hidráulica, câmbio Tricep manual... estabilizando ali o tempo inteiro. Só a embreagem dele, lembra? Você... Porra, é um leg press, velho. É um leg press. Eu ia falar, é um leg press. Sério, vamos dar um rolê nesse Fusquinha um dia, você vai ver, porque é uma sauna, porque não tem ar-condicionado. Tanto que a Roberta ela andou no Fusca, cara, ela dava que volta e risada. meia tinha que dar tranco, aí você ainda fazia uma... Você ainda fazia é verdade, exercício uma ali, passada ali. Uma passada ali. Não, cara, a Roberta entrou no Fusca esse dia. Ai, cara, muito legal, lembro da minha infância, mas dá pra botar a direção hidráulica e ar-condicionado? Falei, porra, amor, mas aí não é Fusca, caralho. Merda, falei da Roberta, caralho. Ai, tá vendo? De novo. Ainda bem que você não apostou nada. Bodybuilder sem treta. bem. Hoje foi de umas 10 aqui hoje já, né? Ah, Você já falou umas 10 vezes, Roberto, aqui hoje. Já, será, fácil, velho? fácil. Fácil. Achou 10 aí, vezes. Mauricião? eu vou parar mestre, com eu tô isso. vendo aqui, a galera mostra mais os que foram esses dois do ano passado, o look do ano retrasado, que a princípio falaram que era suicídio, depois mudaram. E aí já começa a puxar os mais antigos, né? Que são os mais famosos. Assim, Dois os não, é mais 3 conhecidos. nesses últimos tempos. Foi o Cedric, Cedric, o o Shawn e o Dabu. Dabu. E aí um pouco antes já começa a puxar o Baitola Abaspur. Não, o Baito não teve nada a ver com isso. Ele teve foi uma doença sanguínea. né? Foi o quê? Uma doença que inflamava os vasos sanguíneos dele. É, uma coisa inflamátória, autoimune. foi uma Ele coisa... levou uns 6 meses, ele definhou muito antes de morrer. Ah, eu lembro desse cara quando a gente falou dele. Sim. Aí um pouco antes tinha o Dallas, né? Em 2017. Isso. O Dallas McCarver. Que também ninguém elucidou, né, o que aconteceu com o Dallas Dallas, abriu né? a autópsia dele. Maurício, coloca a autópsia do Dallas. Sério, pro moço cara? ver. Tem autópsia do Você vê o Dallas. que é um cara de altas doses. Você vai Isso. assustar. Coloca a foto do Dallas McCarver pra galera que não conhece Dallas Esse McCarver. gostava mais que lasanha. Dallas McCarver, eu acho que morreu com 26 anos de idade. Nossa, cara, No 26, top 8 do Mr. Olímpia. 26 é muito. Gigantesco. Coloca um trecho com vídeo, tá, Maurício? Pra galera ter uma ideia Tô do cara. pegando a autópsia dele aqui. Deixa a autópsia, pega um trecho do treino dele, algum vídeo dele ali, pra galera entender quem é Dallas McCarver. E aí a gente vai abrir aqui a autópsia do Dallas pro Muzi dar uma olhada. Muzi, ele era um cara realmente de altas doses. Eu Altas comparo doses. ele ao Andrés Manzer dos anos Viralizou ali 2010. alguns aí. ciclos dele, não se sabe se é verdade ou não, mas era coisa assim de 6 gramas, 7 Nossa gramas de bola Senhora. por semana. Não, era... Mais GH, mais 20, insulina, 30 muita de GH. insulina, muito GH, muito Increlex. E ele fazia isso da cabeça dele, é? Vou dar play aqui enquanto Não, vocês ele vão falando dele pra... O Chad é o treinador dele, não era? O treino dele era o Chad Nichols. Que era o mesmo do cara que Unicórnio. era... Olha esse menino com 26 anos de idade. E forte, hein? Muito forte, né, Júlio? Muito forte. Treinava muito pesado. Fazendo terra com 340. Nossa, diastase... Ó, Olha o supino do cara, 5 placas, velho. 220. o agachamento dele. Quantas placas tinha ali? 7. 7 placas no agachamento. 7 placas, ó. Esse movimento bonito, velho.
Não é roubado, não. Os terras dele. Ali do lado do Flex. Eita, cara. Treinava na academia do Flex. Ele era muito amigo do Flex, né? Muito. Fechou. Não tem aí? Vou pôr a autópsia aqui agora na tela. Esse é Dallas Macabre. Eu acho uma judiação chegar nesse ponto, sabe, cara? Porque Com 26 é foda, né? É demais. Eu acho que com qualquer queimou bem idade, largado, cara. né? Porque, por Não, exemplo... é o cara que não, tipo, tem a saúde de ferro, pode vir que é nóis, vou segurar. Olha lá. Heavy lungs. Nossa, aterosclerose, cara. Com 26 anos de idade. Vai lendo aí e vai passando pra galera aí. Tá, vamos ver, ó. Cardiomegalia. O coração dele pesava 800 gramas. Você entendeu? 833. Quantas Cara, gramas tem o 350? coração? 350 no coração? No máximo, cara. E assim, o foda de assim, cardiomegalia, o que acontece? Aquilo que eu expliquei pra vocês de cardio do coração da outra vez. A coronária, ela irriga 2/3 da profundidade do coração, da superfície para dentro. Certo. 1/3 é irrigado pelo contato com o sangue. Quando seu coração ele aumenta de tamanho e ele fica espesso, tem uma área interna dele que não irriga. E aquilo vai fibrosando, vai morrendo. Então o coração ele vai endurecendo. Ventrículo, alguma coisa assim? Os ventrículos e os átrios. Ele vai endurecendo. Chega uma hora que ele falha. Tanto que a gente usa um exame que chama speckle tracking para detectar isso. E imagina o tamanho de um homem desse e o quanto ele não tinha que distribuir sangue pelo corpo. Sim. Não, cara, mas... Cara, mas 833 pra anos. cabeça, Não, continua coração lá que você ali. vai se assustar mais. Arteriosclerose, e aí? Arteriosclerose da artéria coronária. Então, a Arteriosclerose descendente anterior, né, é uma das principais artérias do coração, se não a principal. Né? E a descendente anterior, ela costuma ter uma dominância onde a maior parte do coração ela é irrigada por ele. Se o cara ele tem, né, a aterosclerose na descendente anterior, todo o coração dele está complicado. Então, lembra aquilo que eu te falei da espessura do coração? Então já é ruim porque é espesso. Tá pior porque ele tinha aterosclerose do coração. Pulmões pesados. Caramba, 617 gramas o direito, 619 o esquerdo. Quanto tem o pulmão normalmente? Pesquisa pra mim, Maurício, o peso do pulmão. Não, o importante é que ele não tem nem Hiperinflação. Isso. Ou acúmulo de muco. Né? Ou seja, é o peso do pulmão mesmo. Então ele estava tendo. O que ele tinha. Tava limpo. Limpo pesava isso. Então é um 700 hepatomegalia. gramas, tá falando aqui. Quanto? Cada pulmão apresenta a forma de um cone, então 700 gramas no total, provavelmente. Né? Hepatomegalia é. 700 gramas no total, né, No Maurício? total. 4 então, quilos. ele tá aqui. Cada pulmão apresenta a forma de cone irregular, medindo cerca de 25 centímetros de altura e 700 gramas de peso. Ué, então o pulmão dele é menor. E aí. Pra caber o coração? Não. Não sei. Não, acho que não. Olha lá, hepatomegalia, olha o tamanho do fígado dele. Fígado de 4,5 kg. Rapaz, Quase é um 4,6 fígado de boi, quilos. velho. Então, é o que a gente fala de esplenomegalia, né? Você falou que ele estava Fígado tomando grosso. Quanto que Increlex. pesa um fígado, Maurício? 1,5 kg. Nossa! Fígado dele, o normal de uma 3 pessoa. vezes, 3 vezes. Nossa, velho. De Nefrosclerose. 1,5 kg é o topo, tá? De 1,3 a 1,5. O dele era 4,5,9. Ó, nefrosclerose, que é uma esclerose, é um enrijecimento das artérias do rim, né? Hipertrofia dos rins, 456 direito, 500 o esquerdo. Também gigante. E um carcinoma papilar 150. da tireoide. 150 gramas tem um rim normal. Então, isso é visceromegalia, é o que faz tanto o GH quanto o Increlex, né? O Increlex faz isso muito mais rápido. Pelo que estavam falando, a dose de uma semana ele usava por dia, do Increlex. Ah lá, causa da morte que eles colocam. E ele tinha um carcinoma, né, ainda, né? Hipertrofia ventricular esquerda concêntrica grave. Então, é aquilo que eu te falei da espessura do coração, não com aterosclerose da artéria coronária. Ou seja, o coração dele não irrigava nem por embebição e nem por permeabilidade e perfusão, porque a coronária dele, além de não conseguir dar conta de tudo, ela ainda estava entupida. E as condições que contribuíram, né? O uso crônico de esteroides exógenos e os hormônios não esteroidais. GH Increlex. Nossa, E insulina, cara. né? Que o bichão tomava uma insulina que era uma beleza. Insulina também faz. Cara, se você mistura Increlex e IGF-1 recombinante, GH
que vai fazer você liberar IGF-1 mais ainda. E insulina, que é um fator de crescimento geral do corpo. Cara, você vai fazer visceromegalolia em 2 minutos. Porra, cara, não faz o menor sentido isso. 26 anos de idade, olha lá. Que judiação, cara. Que judiação. Uma judiação porque ele tinha um potencial absurdo. Bom, uma coisa é fato, né, Mozi? Diante de tudo que se estuda sobre hormônios e esteroides, falando em específico dos hormônios e esteroides, a única coisa que realmente tem estudo conclusivo do risco é a questão cardíaca, né? Na realidade, muita coisa já foi estudada e assim, são situações condicionais. Né? Você pega um dos caras que mais estudou esteroide no mundo, é um cara chamado Bazin, B-H-A-S-I-N. Né? Americano? Ele está nos Estados Unidos, né? Mas ele não é americano. Ele é de outra origem. Não viralizou esse ciclo dele aí, ó. Eu não tô colocando pra galera, tá, Renato? Viralizou esse ciclo aí. Jesus, cara. 100 miligramas de hemogenin. 15 miligramas de Increlex. Eritropoetina. 100 miligramas de EPO, eritropoetina. Halotestina. 40 miligramas. Masteron. 100 miligramas disso. Pimobolan. T3. Cara, assim, tem que ver se é verdade, mas se for, ele tá tomando a farmácia inteira, velho. Nandrolona, 1 grama por semana. Só que é fenil, né? Primobolan, 1 grama por semana. É tudo de grama, né? Winstrol, 700 por semana. Nossa, cara. Bom, Novaldex. isso é muito especulativo. Eu não também necessariamente acho, seja verdade, tá? também acho. Uma coisa é verdade, é a autópsia dele. Aquela realmente é a autópsia dele. É tá? pra cima de 10 gramas ali, de acordo com esse ciclo. Não, faz o menor sentido, né, cara? Que ele era um abuser, ele era por conta das situações que a gente viu da mudança estrutural do corpo dele, né? Tamanho de fígado, tamanho de rim, tamanho de coração. Ele era um abuser, ele era. Agora, falar qual era o ciclo dele vai ser tudo muito especulativo. Não, e outra. A imagem que circulou foi essa aqui. Tem gente que usa, por exemplo, os estudos do Bazin para justificar que até 600 miligramas de testosterona por semana é seguro. Cara, não é. Meu Deus, tá? com certeza. Não é. E outra. Tem outra frase do Bazin que é utilizada muito errado, que é falando assim, a dose da testosterona incremental ela vai causar mais efeito. Também isso é condicional. E condicional não entendi. Que a testosterona ela causa efeitos de aumento de massa muscular, né, como se fosse um anabolizante, e que conforme você aumenta, isso daí vai aumentando também. Então, isso tem... Quanto mais eu tomo, maior eu fico. Isso, exato. E tem gente que usa essa frase do Bazin errado. Primeiro que o Bazin ele usou isso só até 600 miligramas, não mais que isso. Segundo que isso só é verdade, né? Por exemplo, no caso do exercício, se o cara ele treina mais. Né? Porque a questão da dose incremental é se existe também o incremento de exercício. Então você vê, por isso que você vê um monte de homem, né, que treina um treino 10, 20 séries, não, de 12 a 20 séries por dia, né, de treinamento. E toma um caminhão de testosterona e o físico não sai do lugar. E isso eu acho que o pessoal tem que abrir o olho, cara, sabe? Porque não é nem a questão... Vamos falar de desempenho, né? Se você não tem medo de morrer, se você acha que isso tudo bem, então vamos deixar essa questão para lá também para não ficar uma coisa panfletária. Olha, né? A gente não faz julgamento moral, né? Eu como médico eu olho, cara, tem indicação, não tem indicação, tem risco, não tem risco. Mas eu olho principalmente o desperdício. Você não vai competir, você tem um treino fraco, você não faz dieta, você vai tomar esteroide para quê? Para você juntar água Ainda mais se for em alta dose. Exato, para juntar água e depois vai falar assim, não, mas se eu aumentar a dose eu vou ter mais efeito. Não para você que faz desse jeito. Não para você que supina com 20 de cada lado. Pois é, e depois fica fazendo hatezinho na internet. É o que mais tem. Nossa senhora, Jesus. Mas acho que, sabe, o pessoal precisa parar e fazer um meia-culpa e falar, cara, o que eu tô fazendo? Né? E agora é minha hora de agir como médico. Eu não vou não vou criticar, não vou fazer propaganda. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: olha para você, tá dando certo? Então a que preço que tá dando certo? Porque se você estiver tomando uma quantidade de esteroide que um fisiculturista profissional ele toma para subir num campeonato profissional, o errado é você. Não tá dando certo. Exato, tá dando errado. Se você não tá evoluindo, também está dando errado. Se você está piorando, está dando mais errado ainda. Então, jamais aumente a dose. Então, olha o que você está fazendo, presta atenção. Né? Deus dá aquele avisinho.
né? E o que a gente tem visto aí de caso fatal de fisiculturista nos últimos 2, 3 anos, sabe, Renato, tem que pôr a mão na consciência e falar assim, puta, a galera nova, né, não sabe de tudo que nem eles acham que eles sabem de tudo, não. Né? É que nem o post que eu fiz. Eu falei, ó, não é uma questão de você hipervalorizar o que são os conhecimentos do passado. Porque se você fizer isso, você não tem progresso. Mas também não é agir de forma inconsequente no futuro, achando que você sabe tudo, que está tudo muito bem, que está tudo muito bom. Porque não é. E a prova disso é o que a gente está vivendo, né? Efeito colateral. Pô, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é atleta, eu cuido dela há anos. Ela falou pra mim, Paulo, circuito profissional feminino, nenhuma mulher tem mais cabelo. É tudo peruca. A testa tá aqui, ó. Não, e tudo peruca. Tudo aplique. Cara, não, ela falou peruca, Renato. Ela falou que não tem mais condição. Então, sabe, você tem que parar um pouco e falar, pô, o que tá acontecendo, né? Vamos devagar, vamos olhar o que tá acontecendo, vamos pesar o que a gente tá fazendo, né? A gente já não vive para sempre, você vai viver menos? Pior, mas mesmo que você não viva menos, você vai viver pior? Né? Olha para as pessoas que estão por aí, que você conhece, que são usuários dos esteroides e que tem 60, 70 anos, você vai achar gente assim. Como que essa pessoa tá? Se você falar que tem uma bem, mas você só olhou uma, você está se enganando e procurando a resposta que você quer. Você tem que olhar várias e ver como é que tá a galera no geral. Eu acho que existe como se fosse uma cegueira, né, metodológica, que as pessoas elas só buscam olhar aquilo que elas querem ver. Cara, isso em medicina é um risco gigantesco. Porque, por exemplo, quando vai perguntar para um médico que aconteceu alguma coisa grave, né, o que a pessoa pergunta junto? Mas pode dar errado? Então, poxa, se o teu pai está internado, tua mãe, Deus me livre, né? Uma pessoa querida sua está internada e você vai sentar com o médico, por exemplo, vai fazer uma cirurgia nessa pessoa querida sua. Você vai perguntar para ele, pô, mas pode dar errado? Pode acontecer alguma coisa pior? Por que você não faz isso com você? Por que você não se pergunta se pode dar uma coisa pior? Isso eu acho importante. Eu acho que isso é uma coisa, é o bom senso, é você exercer de forma igual o raciocínio em todas as searas da sua vida. Se eu vou duvidar numa situação, né, que é médica, que envolve uma pessoa querida ou eu mesmo, né, eu vou duvidar numa outra situação que envolve minha saúde, seja ela ligada ao desempenho ou não.